Olá, bom dia. Meu nome é William Andrade Ribeiro, sou discente do curso de Letras, Universidade Federal do Maranhão, campus Açailândia. E dentro da perspectiva de conclusão do nosso curso, nós estamos preparando esta microaula, que também coincide com o nosso estágio supervisionado. Atualmente nós estamos estagiando na Escola Municipal de Gonçalves dos Santos, no turno da tarde, no 7º ano, ok? A professora que está nos acompanhando, está supervisionando o nosso trabalho, é a professora Cristiane, né, da escola, da instituição, e o professor que está nos acompanhando, referente no que diz respeito à UFMA, é o professor Paulo, ok? Nosso plano de aula, ele está assim identificado, Escola Municipal de Gonçalves dos Santos, data que se dará início a essa disciplina que nós vamos expor aqui agora, será no dia 7, ou seja, próxima segunda-feira. A disciplina é Língua Portuguesa, o tema será Formas Nominais do Verbo. O ano escolar é o 7º, a turma C, a carga horária serão 6 horas semanais. Serão nos dias de segunda, terça e quinta-feira, das 13h30 às 15h30. Estagiário é esse que vos fala. O objetivo da aula será explanar sobre as formas nominais do verbo, o conteúdo, formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e participo, os procedimentos, conceituar as 3 formas nominais em que o verbo pode surgir em uma oração, utilizando orações e fatos do cotidiano, sendo o mais objetivo possível. Os recursos utilizados serão audiovisuais e também a utilização do quadro. A avaliação, nós teremos um teste avaliativo no final da disciplina, a fim de identificar o nível de conhecimento absorvido pelos alunos, ok? Pois bem, como nós falamos, a nossa disciplina será sobre verbos. E verbos é uma das classes gramaticais mais conhecidas, né? Atualmente, como nós sabemos, nós temos 10 classes gramaticais catalogadas, ou seja, qualquer palavra da língua portuguesa, ela vai estar inserida em uma dessas 10 classes gramaticais. Nós temos o substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, a preposição, a conjunção, a interjeição, o verbo, o advérbio e o numeral. São 10 classes que cada uma desempenha o seu papel seu papel sintático dentro de uma frase, dentro de um enunciado, ok? Verbo é a classe de palavra que, do ponto de vista semântico, contém as noções de ação, processo ou estado e, do ponto de vista sintático, exercem a função de núcleo do predicado das sentenças. Exemplos de verbos, nós temos o verbo correr, pular, permanecer, ficar, chover e ventar. Antigamente os professores falavam assim, olha, tudo aquilo que termina em R é verbo, né? A gente sabe que não é bem assim. Existem várias palavras que terminam em R e não são verbos, são substantivos e assim por diante. E alguns outros falam assim, ó, tudo aquilo que eu consigo conjugar é verbo. E nós sabemos que tem verbos que nós não conseguimos conjugar, que são os verbos impessoais. Então, a definição mais próxima dentro da realidade do que é verbo é essa mesmo, né? É aquilo que expressa ação, processo ou estado, ok? Formas nominais do verbo. Como nós falamos, o verbo ele faz parte de uma das classes gramaticais, de uma das 10 classes gramaticais. E dentro do tema ou da classe gramatical verbo, nós temos as suas definições quanto a modo, a tempo, a forma nominal e conjugação, além de outros pré-requisitos que também nós podemos classificar os verbos. Quanto aos modos do verbo, nós sabemos que nós temos o indicativo, nós temos o subjuntivo e nós temos o imperativo. O indicativo é o mais comum, é aquele que é utilizado de maneira mais extravagante, que é aquele que trata de algo que está sendo indicado, ação indicada naquele momento. O subjuntivo trata de uma hipótese e o imperativo de uma ordem dada. Daí o nome imperativo, vem de imperador. Nós temos os tempos do verbo, que é passado, ou melhor, pretérito, presente e futuro, sendo que dentro desses 3 nós temos as suas variantes, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Futuro do presente e futuro do pretérito. As conjugações, nós temos as conjugações terminadas em AR, que é a primeira conjugação, a segunda conjugação terminada em ER
e a terceira conjugação terminada em IR, sendo que os verbos terminados em OR também fazem parte da segunda conjugação juntamente com o ER. Mas nós vamos falar precisamente sobre formas nominais do verbo, que é o assunto da nossa disciplina. Formas nominais do verbo. É a propriedade do verbo em exercer o papel de substantivo, adjetivo ou advérbio em uma oração. Ou seja, todas as vezes que o verbo estiver em uma oração e ele não estiver exercendo o papel de verbo, e sim de um substantivo ou adjetivo ou advérbio, nós dizemos que ele está em sua forma nominal. Por isso, daí vem o nome nominal. Ou seja, ele deixa de fazer o papel verbial para fazer o papel de nome na frase. Exemplo, o andar dele é elegante. Nessa frase, nós temos o verbo andar exercendo o papel de substantivo, de sujeito da oração. Aquele de quem se fala. Fala de quem? Fala do andar. Então, nesse caso, nós temos o verbo andar exercendo o papel de substantivo, de sujeito dessa oração. Segundo exemplo, adoro batatas fritas. Nós temos o substantivo, ou melhor, nós temos o verbo fritar exercendo agora um papel de característica das batatas, que é o que? Fritas. Então, eu tenho aqui o verbo fazendo o papel de adjetivo. Ele está adjetivando as batatas, ok? As formas nominais do verbo são divididas em três, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Infinitivo corresponde a uma ação verbal ou função de substantivo em uma oração e divide-se em infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. As suas terminações são a, e ir. Por exemplo, verbos cantar, correr e abrir, ok? No gerúndio, o gerúndio corresponde a uma ação de continuidade e pode ser simples ou composto. As suas terminações são ando, endo e indo, ou seja, a terminação será sempre em NDO. Particípio. O particípio corresponde à forma nominal de uma ação terminada e divide-se em particípio regular e particípio irregular, ok? As suas terminações é ado, ido, to e só. Vamos falar do primeiro, infinitivo. O infinitivo ele pode ser pessoal ou impessoal. E o que significa isso? Pessoal significa dizer que nessa situação a forma nominal do verbo ela será manifesta pelo pronome ou pela terminação verbal, ou seja, pela dissinência verbal. No primeiro exemplo, eu parei para eles o aquário novo. Eu parei para eles verem o aquário novo. Como é que eu sei que esse verbo verem está no infinitivo pessoal? Porque eu consigo saber que esse verem remete ao pronome eles, a terceira pessoa do plural, né? Ou seja, no pessoal é usado em orações com sujeito explícito, ou seja, eu tenho um sujeito, meu sujeito está ali identificado. Aí você pode falar assim, mas e se for um sujeito oculto? Nós sabemos que o sujeito oculto ou dissinencial, eu posso identificá-lo pela terminação verbal do verbo em questão, né? Exemplo 2. É fundamental decidirmos o prazo da entrega. Decidirmos. Quando fala decidirmos, fica subentendido que está se referindo ao pronome nós. Nós decidirmos o prazo da entrega. Por isso que é pessoal. Remete às pessoas do pronome do caso reto. Forma nominais do verbo no infinitivo impessoal. É usado em orações sem sujeito definido, normalmente nas locuções verbais, e apresenta a própria ação em si. O maior exemplo, esse exemplo que está disposto aqui. Fazer atividades físicas melhora todo o metabolismo do corpo humano. Qual é o sujeito da oração? Eu não tenho um sujeito definido, mas eu tenho uma ação praticada, que é o quê? Fazer atividades físicas melhora todo o metabolismo do corpo humano, ok? E aqui a gente vê as terminações, terminadas na segunda pessoa, que é, na segunda conjugação, que é ER. Assim como nós temos o verbo ouvir e dançar no segundo exemplo. A segunda forma nominal do verbo é o gerúndio. O gerúndio ele remete a uma ação
que está acontecendo enquanto eu a falo. Todas as vezes que eu cito uma ação e enquanto eu a cito, ela está sendo praticada, eu estou cometendo um gerúndio. Daí vem a expressão gerundismo, que é muito utilizada em call centers, em serviços de atendimento ao consumidor, onde o PROCON bate muito pesado. Por quê? Porque você liga para a pessoa, para um call center de uma empresa X, e eles falam, e você liga todo agoniado tentando resolver, e eles falam, olha, a gente está resolvendo, a gente está tentando, a gente está fazendo, a gente está solicitando, a gente está requerendo, e essa ação nunca acaba, e você passa 1 hora, 2 horas no telefone, e essa ação nunca é concluída. Então o gerúndio fala de uma ação que está acontecendo enquanto ela é falada. Por exemplo, estou horas pensando sobre nossa discussão. Ou seja, enquanto o locutor, que nesse caso sou eu, né, que aqui nós temos um sujeito oculto, estou horas pensando. Como é que eu sei que é eu? Porque eu conjugo o verbo estar e eu sei que estou está na primeira pessoa. Eu estou horas pensando sobre nossa discussão. Ou seja, enquanto eu falo, eu estou pensando. No segundo exemplo, hoje José está sorrindo à toa. Ou seja, enquanto eu falo que José está sorrindo à toa, de fato ele continua sorrindo. Entendeu? É bem simples nós entendermos o gerúndio, porque o gerúndio ele começa a nos passar a ideia de que parece com a forma nominal do preguiçoso. Que quando você fala, sua mãe fala para você, você está lavando as louças, você fala estou lavando, estou indo, estou terminando, e essa ação parece que nunca acaba. A sua terminação, como nós falamos, todas as vezes que você vê o verbo terminado em NDO, nós temos aí um gerundismo. Como nós vimos ali, o gerúndio ele pode ser classificado em simples e composto. Simples é quando ele vem só um, e composto quando ele vem em uma locução verbal. Por exemplo, nós temos aqui, tendo terminado as atividades domésticas, saiu para passear. Nós temos o verbo ter, aplicando-se o gerúndio, tendo, e nós temos o verbo terminado, que é o verbo terminar, sendo aplicado o particípio. Então, eu tenho um gerúndio acompanhado de um particípio, fazendo um papel de locução verbal e deixando explícito que, tendo terminado as atividades domésticas, saiu para passear. Ou seja, eu tenho uma ação que foi feita e foi concluída. Então, eu tenho um gerundismo e um particípio. Particípio. O particípio ele é a terceira forma nominal do verbo, ele pode ser regular ou irregular. Nós sabemos que o particípio ele fala de uma ação concluída, acabada. Por isso que o nome já remete a isso. As terminações do particípio regular são ado e ido, e são formas nominais da primeira, segunda e terceira pessoa da conjugação verbal, ou seja, verbos terminados em ar, e ir. Fala-se da dissinência verbal, né? E para deixar bem claro, para a gente também não esquecer, que os verbos regulares são aqueles verbos que eu consigo conjugá-los sem alterar o radical deles. Por exemplo, o verbo cantar é um verbo regular. Por quê? Porque eu consigo discorrer sobre ele, conjugá-lo nos tempos e nos modos, sem alterar o seu radical. O radical é o quê? Aquela palavra é a parte invariável do verbo, né? Eu vou alterar somente a dissinência verbal. Por exemplo, Brenda tinha fritado ovos para o almoço. Esse verbo fritar, que nesse caso está fritado, ele está fazendo o papel de nome. Ele está no particípio, ou seja, fala-se de uma ação concluída, acabada. E o interessante é que as formas nominais do verbo, elas sempre vêm precedida de um verbo principal. Ou seja, eu tenho aqui o verbo ter, acompanhado de um verbo auxiliar fritado, que nesse caso está fazendo o papel de particípio, né? De uma ação concluída. Eu não estou fritando e nem vou fritar, já está fritado, né? O segundo exemplo da mesma forma, tia Paula tinha saído desde ontem. Repare que nós temos um verbo principal, o verbo ter, né? E como a gente falou, as terminações do particípio serão sempre em ado e ido para
os verbos regulares. Regulares, não pode esquecer, são aqueles verbos que eu consigo conjugá-los sem alterar o seu radical. Particípio irregular são aqueles com terminações do particípio irregular. São tó e só. E são formas nominais da segunda e terceira conjugação verbal. Veja os exemplos abaixo. Carlito Saldanha foi eleito ao cargo de deputado federal em São Paulo. Esse mau comportamento não será aceito aqui na congregação. Lembre que se, por um lado, os verbos regulares são aqueles que eu consigo conjugá-los sem alterar o seu radical, os irregulares já são totalmente diferentes. São aqueles que, quando eu conjugo eles em um dos tempos ou em um dos modos, eu altero o seu radical. Por exemplo, o verbo sorrir, o verbo ter, o verbo ser, o verbo ir, são verbos irregulares, que quando eu conjugo eles na primeira pessoa ou na segunda pessoa, em um dos tempos ou em um dos pronomes, eu altero o seu radical. Por exemplo, o verbo dormir. Quando eu conjugo ele na primeira pessoa, eu altero o seu radical, que é D-O-R-M, para D-U-R-M, dormir. Entendeu? Exemplos de verbos irregulares, nós temos os verbos anômalos, são aqueles que sofrem uma total alteração do seu radical, como, por exemplo, o verbo ser, o verbo ir. Nós temos os verbos abundantes, aqueles que aceitam mais de uma conjugação, como o verbo abrir, né? E nós temos também os verbos defectivos, que são aqueles que, quando conjugados, uma das suas conjugações, elas não aceitam em um dos seus pronomes, como, por exemplo, o verbo colorir. Eu consigo conjugar o verbo colorir em quase todas as pessoas. Ele colore, vós coloreis. Mas quando chega na parte da primeira pessoa, eu não consigo. Eu coliro. Entendeu? Então eu preciso de uma locução verbal para expressar isso. Eu vou colorir, eu estou colorindo, algo do tipo. Ok? Então esses são os verbos irregulares. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos, né? Espero que tenhamos aprendido e que possamos ter essa noção do quão importante é eu entender essas classes gramaticais, entre elas o verbo, ok? Muito obrigado por tudo. Meu nome é William Andrade Ribeiro e agradeço a atenção de todos.